Amém, igreja? Glória a Deus. Vem aqui, vem aqui, a pastora vai nos ajudar neste momento, em nome de Jesus. Bispo André, Marcela, vem aqui, você não quer vir? Vem aqui só apresentar eles, porque a pastora, gente, a pastora é amiga, eu sou amigo deles, eu sou amigo deles depois que eu casei com a pastora, porque eu não os conhecia, né? Mas o André é da época da adolescência lá, Nazareno? Nazareno de onde vem? Ilha do Governador, amém? Vem aqui bem do meu lado. A pastora Marcela e André, eles vão testemunhar um pouco do cuidado e das bênçãos de Deus para a sua vida. Na vida deles, amém? O que Deus pode fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e dessa amizade maravilhosa, amém? A paz, irmãos, amém? Então, eu e o André, nós nos conhecemos desde a idade da Audrey, né? Eu já fui a presidente de mocidade dele e ele já foi presidente de mocidade meu, junto com outros jovens. E o André, ele sempre foi um moço, desde cedo, bem-sucedido. Aos 18 anos, ele já prestou concurso para o Banco do Brasil, passou. Quantos anos você foi gerente? 25? Você estava... Fui gerente 15 anos. Ele foi gerente do Banco do Brasil. Com quanto? Não, como gerente. Como gerente, foram 3 anos depois. Com 21 anos? Com 21 anos ele já era gerente do Banco do Brasil. Mas sempre, é dele que eu sempre falo, às vezes com vocês, sempre foi um jovem fiel na casa do Senhor. Evangelizamos muito não pode falar a palavra favela, nas comunidades do Rio de Janeiro. Ele era gerente a semana inteira, irmão. Chegava domingo, ele era professor da escola dominical dos jovens. E quando tínhamos trabalho de evangelismo, ele era um servo na casa de Deus. Né? E foi assim a vida toda, e depois conheceu Marcela, e eles se casaram, e eles têm uma história a partir daí. E essa história se mistura com Limeira. Né? Se mistura com Limeira, porque Marcela, ela se tornou uma empresária na área de semijoias no Rio de Janeiro. É uma história também maravilhosa. E eles servem, né? Você está servindo lá no... Estou no Ministério de Homens. Ministério de Homens da Lagoinha Recreio, que agora é Novos Começos, mas é a Lagoinha Recreio do pastor Felipe Valadão, né? Então, eles servem lá, mas agora mudou a bandeira, né? E eles vão falar, e a Marcela vai dar o testemunho dela. Obrigado, pais e irmãos. Que Deus abençoe, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Como na vida de cada um de nós, a Bíblia diz que Deus escreve os nossos dias, né? Ainda no ventre das nossas mães, Ele estabelece todas as coisas. E com cada um de nós, isso é maravilhoso, a gente saber que a nossa vida está regida por uma palavra que vem de Deus, e não por aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, nossos ouvidos. Nós vivemos pela fé, por aquilo que cremos e não por aquilo que nós vemos. E essa é a maior de todas as realidades. Como hoje o nosso tempo é muito curto, né? Eu agradeço a esse casal lindo, maravilhoso, essa família que nos é muito amada, né? A pastora Elilde, pastor Davi, todos os seus filhos, né? Que são maravilhosos, e nós temos uma história juntos, né? Como a pastora Elilde falou, já vem de muitos anos, né? Eu me converti com 14 para 15 anos, e isso já faz alguns anos, e eu vou deixar vocês aí no suspense de quantos anos. Quem sabe pede a Deus, ora, que Deus revela para vocês. Mas tem muitos anos já se passaram, e eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e digno de ser
adorado e de receber de nós também a nossa fidelidade, né? Eu louvo a Deus pela graça e misericórdia, né? Nunca me desviei dos caminhos do Senhor nesses tantos anos aí que já foram, essas algumas décadas que já se passaram, né? O pastor estava aqui ministrando dízimo e oferta, e eu lembro, né? Esses anos todos, nunca deixei de dar um dízimo. Então, durante essas décadas, faz as contas aí, né? Cada década, quantos meses tem, né? Então, isso tudo é algo que, para algumas pessoas, é um absurdo, né? Mas que, na verdade, quando nós somos obedientes ao que Deus estabelece na sua palavra, nós não temos do que nos arrepender. Porque no tempo certo a colheita vem, no tempo certo Deus mostra que tudo que você colocou diante dele, como diz o apóstolo Paulo, não foi em vão. Tem retorno, e tem retorno numa multiplicação que a gente não pode nem mensurar aqui. Então, e eu quero assim já estar passando para a Marcela, porque ela realmente viveu um tempo assim, muito precioso. Nós transicionamos, teve um momento da nossa vida que nós passamos, eu vou encurtar, né, e passar direto por esse momento, para esse tempo, que eu acho importante destacar aqui, para que nós possamos ser alimentados na nossa fé. Tempo em que Deus nos transicionou, eu sempre estive ligado ao ministério, como estou ainda hoje, né? Mas teve um momento em que nós pensamos que, diante de uma situação que chegou, que nós realmente nos vimos como o pastor estava falando aqui, algumas situações chegam na nossa vida porque nós somos seres humanos também. Então nós somos homens de fé, mulheres de fé, mas somos também seres humanos. E como na Bíblia, Deus lida conosco como seres humanos, porque Ele nos criou com essa natureza. Ou seja, Deus não nos trata como seres extraterrestres. Ele nos colocou aqui com um propósito. Quem crê que tem um propósito nessa vida? Então pode ter certeza que se você estiver direcionado, ligado, estiver realmente num relacionamento com Deus, esse propósito vai se cumprir na sua vida. E eu quero pegar essa fase da minha vida, onde eu adoeci e tive essa enfermidade. Eu tive um câncer na medula, e ali minha vida toda estabelecida dentro do ministério, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e eu à frente de uma igreja, ministrando, e a Marcela me auxiliando em todas as coisas, cuidando da nossa família linda. Nós temos 3 filhos, o Marcos, que está cursando faculdade de medicina lá em Aracaju, na Federal. Temos o Pedro, que transicionou para Londres, ele hoje mora em Londres, está passando as férias conosco aqui, graças a Deus. E temos o Davi, que é o de 18 anos, que é o nosso caçula, e aquele bebê grande, né, que cresceu além da conta. Ele é muito grande, é muito alto. E naquele momento ali, quando a enfermidade chegou, e como a situação chega na vida de todos nós ficamos pensando, mas como é possível? Né? A gente é fiel, a gente cuida, a gente abençoa, a gente anda na presença de Deus, e de repente você se vê numa situação onde você não tem o controle sobre ela. E a pior coisa para uma pessoa, para um ser humano, é quando ele tem essa sensação de que pensava que estava tudo sob controle, e de repente você vê que não tem o controle de mais nada. A coisa acontece, e você que tinha a vida toda organizadinha,
daqui a pouco a vida vira de cabeça para baixo, como dizem. E a gente está pensando, né, eu acho que tudo se encaixa, é profético. O irmão está falando de José. José, quando, no final, eu vou para o final já da história, quando José chega para os seus irmãos, e ele tranquiliza os seus irmãos lá no Egito, quando ele se revela para eles, vocês podem ficar despreocupados, vocês não fiquem com sentimento de acusação, porque tudo isso foi necessário acontecer para que eu pudesse hoje estar nessa posição e salvar o povo de Israel, e salvar a linhagem de Abraão. Então, quando a gente vai para esse contexto de José e de tantos outros homens de Deus, a gente percebe que nada na nossa vida acontece sem um propósito de Deus. E Deus nos transiciona, então, nesse momento onde algumas coisas foram necessárias acontecer e que nos fez mudar. Porque exatamente nesse momento em que eu fico doente, né, que eu fico enfermo, né, então eu fico sem condições de trabalhar, sem condições de exercer nenhuma atividade, e nossa vida financeira, ela de repente, nosso rendimento, ele praticamente cai para metade, e a gente entra num momento realmente de total dependência de Deus, sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã. Mas eu quero dizer para você que assim como esse homem chamado José, lá dentro da cisterna, que não sabia o que ia acontecer, pode ter certeza que Deus está preparando o caminho para te conduzir e te levar para uma posição de governo. Diga comigo, governo. Porque você não foi feito para ser governado, você foi feito para governar sobre todas as coisas. Deus cria o homem para ser governo, para legislar, para governar sobre tudo aquilo que ele criou debaixo da sua sabedoria e da sua direção. Então, a gente perde metade da nossa renda, né? E aí a gente fica numa dependência total de Deus. E a Marcela vai continuar daqui. Já dei uma boa introdução para você continuar, né? Por que ela vai falar? Porque no momento que é enfermo, essa enfermidade, ela atacou, né? Ela atacou meu sangue. Foi uma leucemia. Então, tem uma coisa que não sei quantos já tiveram aqui, passaram por uma situação de anemia. Não sei se você já passou por isso, mas é algo desesperador, porque você não tem força física. E aí começa a desencadear uma série de questões em função dessa falta de força física. Você começa a entrar num processo também depressivo. Por quê? Porque você não tem essa força nem para pensar, nem para reagir. Então, automaticamente, você entra num processo depressivo, porque você é uma pessoa superativa, que não para um minuto, que dorme pouco, que atende, né? Que ajuda, que abençoa, que está sempre ali fazendo acontecer as coisas, e daqui a pouco você não tem força nem para levantar da cama. Então, quero dizer isso para você, não é uma questão de diabo, não é questão do maligno, mas é uma questão onde Deus está movendo um propósito, porque se a sua vida é de Deus, João vai dizer que o maligno não pode te tocar. Irmãos, são certezas e convicções que estão na Bíblia, que nós não podemos deixar de ter. Se a tua vida é de Deus, o diabo não pode tocar em você. Se você entender ao contrário, você está dando legalidade para que ele toque e assim destrua e te impeça de viver o propósito de Deus. Mas se você é de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus e se você tem se esforçado
para obedecer, não perfeito, mas se esforçado para obedecer e ser fiel, pode ter certeza que tudo que acontecer é com a permissão de Deus. E Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fiquei nessa condição, sem força, num estado depressivo, porque não tinha força, né? E quem ficou de pé? Quem? Quem ficou de pé? Quem? E já sabe teu nome. Cara. Quem ficou de pé? Olha aí. Marcela. E aí eu vou deixar ela contar rapidamente essa parte, só para que a gente possa sair daqui com a nossa fé edificada e você possa confirmar ainda mais que Deus está no controle da tua vida. Pastor, está meio embolado, está meio confuso. Sem problema. Porque nós vivemos pelo que cremos. Então está confuso aqui, mas saiba que Deus está enxergando com tudo planejado. Isso é a melhor certeza que a gente pode ter. Amém? Marcela. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Tomei um susto hoje. O pastor Elias falou: vai dar um testemunho. Opa! Meu Deus. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. E fala com o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele é bondoso. Diga para ele a situação que você está passando agora. Fala para ele: Espírito Santo, naquilo que ela vai falar, move para a minha vida. Move naquilo que o Senhor quer falar comigo. Específico, Senhor, com a tua bondade, com o teu amor. Espírito Santo, fala com cada pessoa aqui. Senhor, que não seja uma quinta-feira normal, mas que a gente saia daqui, Senhor, sentindo a tua presença, ouvindo a tua voz, Senhor. Aquilo que só tu podes falar, aquilo que só tu podes fazer na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu me emociono quando falo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo esteve comigo está comigo, desde os meus 16 anos de idade, quando eu me converti. E ele foi me dando direções a minha vida toda. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, amém? Eu sou cheia de defeito. Mas uma coisa que eu faço a minha vida toda é buscar o Espírito Santo. Buscar a voz dele, buscar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, o que o Senhor quer fazer agora? Isso desde meus 16 anos de idade. E essa foi a nossa vida. Eu casei, né, com o André. O André era um homem muito disputado na igreja. Ele já era pastor, né, Eliude? Eliude sabe um pouco. E André sempre foi muito fiel ao Senhor. Muito nas ofertas. Porque, gente, a gente vai falar de vida financeira, né? Então, quando a gente fala de vida financeira, não tem jeito. Quando a gente é muito fiel ao Senhor, como o André foi a vida toda, porque vocês ouviram que ele passou para o Banco do Brasil, amém? Depois vocês ouviram que ele ficou sem renda, praticamente pela metade, quando a gente saiu do ministério. Aí eu não sei se todos os irmãos sabem da tua vida, mas eu vou contar. Em determinado momento, a gente estava para casar, ele me chamou e falou para mim assim: eu vou sair do Banco do Brasil. Que Deus me disse que é para eu sair para viver o ministério. E aí, tu vai? Vai casar comigo mesmo assim? Irmãos, como é que eu ia falar não, né? Porque vamos ser sinceros aqui, as mulheres, é uma segurança, né? O Banco do Brasil era uma segurança. Mas ele largou, abandonou o Banco do Brasil e foi viver inteiramente do ministério. Então, nós passamos a viver para o ministério. Eu tinha 2 matrículas no estado do Rio de Janeiro. Eu abandonei para cuidar dos meus 3 filhos. O Senhor mandou eu abandonar. Vai cuidar da tua riqueza, seus filhos. Então, assim, a nossa vida era o ministério. A gente respirava o ministério. Era o ministério, primeiro ministério, que é a família, né?
Então, era assim, era cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, dando suporte a ele na igreja 24 horas, desse jeito que ele falou ali. Acordava às 5 horas da manhã, às vezes eu buscava, cadê o André? Estava no monte. Era assim. Então, a gente buscava muito ao Senhor. E aí, gente, no ano de 2017, o André começou a ter um cansaço. Um cansaço. E aí chegou nessa parte que vocês ouviram. Em 2017, mas olha só, em 2017 eu estava buscando ao Espírito Santo de madrugada. E o Espírito Santo me falou, é algo que não é audível no nosso ouvido, é intracraniano. Quem me entende? Não é assim que o Espírito Santo fala. É uma coisa que não tem como explicar. Eu estava buscando de madrugada o Espírito Santo falou assim para mim, eu vou virar a tua vida dos 360 graus. E eu falei, que isso? Espírito Santo, que isso o senhor está falando comigo? Mas eu sei quando é o Espírito Santo está falando comigo. Gente, 2 anos antes. E aí, e é engraçado, porque o Espírito Santo ele fala comigo em etapas. Não sei se com você é assim, mas ele não fala tudo, ele fala em etapas. E aí, no outro dia, eu estava lavando a louça e o Espírito Santo falou assim para mim, você vai morar 4 meses com a tua cunhada. Minha cunhada mora na Barra da Tijuca. E eu falei, que isso? Que coisa, 2 anos antes. E aí passou. Foi quando o André ficou doente. Um belo dia, em 2018, 19, a minha cunhada chamou a gente. Gente, eu esqueci, tá? Quem é assim? O Espírito Santo fala, a gente esquece. Aí, quando vem a situação, é que tu lembra do que ele te falou. Quando eu fui, daqui a pouco a minha cunhada chamou o André e falou assim, André, você está muito mal. Eu acho que era melhor você vir morar aqui em casa. Ficar aqui, em dezembro, os meninos estão de férias. Vem ficar aqui. Quando ela falou isso, que eu entrei na casa dela, o Espírito Santo, 4 meses. Me lembrou do que tinha me falado há 2 anos atrás. Mal sabia eu que eu ia viver um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Porque nós estávamos ali na Deise, o André não melhorava. Ele fala assim, quem olha ele assim, não diz. Mas, gente, o André não falava mais coisa com coisa. Ele não tinha saco para ouvir ninguém. Ele não tinha paciência para conversar com ninguém. Ele só queria dormir. Eu acho que ele não tinha nem força para viver. Ele estava vivendo porque ele precisava viver. E isso, meus irmãos, com 3 filhos, sem plano de saúde, tudo desse jeito que vocês estão imaginando. E aí, um dia, eu estava orando de madrugada e eu sabia que era para eu ficar na casa da minha cunhada 4 meses. E já tinha uns 2 meses e nada mudava. A gente procurou psiquiatra. André foi a psiquiatra, teve um psiquiatra, aquele homem foi um homem de Deus, chamado Dr. Theodor Lorencrau, psiquiatra lá da UFRJ. E ele falava para mim, o André não tem depressão, tem alguma coisa aí errada. E aí, o que a gente que é crente pensa? Você é o inimigo, só pode ser. E ele falava, olha, Marcela, me chamava, Marcela, o André não tem depressão, porque quem tem depressão não tem esse comportamento do André. Irmãos, ele acordava, não sei quantos conhecem a Barra da Tijuca. Minha cunhada mora ainda na Barra da Tijuca. E lá tem praia. E ele acordava e falava assim, vou tomar água de coco, vamos tomar água de coco, morequinho, na praia, que ele me chama de morequinho. Aí eu falava assim, como é que pode um homem com depressão querer tomar água de coco na praia? Não condizia. Mas aí passou, irmãos. Agora eu vou contar onde que Limeira entrou na minha vida. Tinha uns 3 meses, mais ou menos, que eu estava morando na Deise e eu estava, assim, muito aflita. Era eu e Deus, era eu e Deus, era eu e Deus. Eu orava todo dia. Eu olhava para os meus filhos, não sabia o que ia ser. Um com 9 anos de idade, o outro com 15, 16 e o outro 17. Eu falava, e agora? O que vai ser da gente? É a hora, irmãos, que a gente prova se a gente é de Deus ou não. Porque ou a gente crê num Deus que cuida, ou então
a gente vai viver pelo nosso braço forte. Então, eu orando, uma daquelas madrugadas, eu sempre busquei muito ao Senhor de madrugada, eu estava orando de madrugada, e eu falei, chorando, eu falei, Senhor, nessa época eu estava fazendo faculdade de psicologia, na Estácio de Sá. Marcela, como assim? Não me pergunte, porque nem dinheiro a gente tinha. Mas eu me matriculei em Nova Iguaçu, como a gente foi para Barra da Tijuca, eu passei para lá. E comecei a estudar, a fazer faculdade lá. Já era mais ou menos fevereiro. E eu comecei a orar chorando. Senhor, o que é que eu vou fazer? A gente não tem condição do André continuar no ministério. Não era uma opção, gente. Não tinha condição. A gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos. Como que a gente vai fazer? É aquela hora que te falta tudo. E aí eu ajoelhado uma madrugada, o Senhor abençoada, mestre, profeta, que não fala o que vocês querem ouvir, ela vai falar o que vocês precisam ouvir. Essas é que a gente precisa ter do nosso lado. E eu estava orando e o Senhor me fez lembrar da voz da Elilde, que ela tinha ido lá na igreja, sei lá, acho que uns 4 anos atrás. Gente, só o Espírito Santo faz isso. E a gente, por acaso, estava conversando ali na sala da recepção, e a Elilde falou assim, a cidade que nós moramos é uma cidade muito próspera, chama-se Limeira. Diante de Deus, eu nunca tinha ouvido falar em Limeira na minha vida. E ela falou ali, conversando com a gente, ela falou, chama-se Limeira, lá é a capital da semijoia, as pessoas são muito prósperas. As pessoas entram para o ramo da semijoia e prosperam. Eu ouvi a voz da Elilde, que falou há 4 anos atrás, daquele momento. E eu levantei, eu sei quando é o Espírito Santo me falando, eu falei, o Espírito Santo está me dirigindo então para eu ir para essa área. Gente, o que eu sabia de semijoia? Me pergunta. Nada. Gente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, eu era professora, eu sou filha de empresário, mas eu nunca fui empresária, eu era professora. Eu falei, meu Deus, então, peraí. Aí comecei, só que tem uma coisa. Se Deus te der uma direção, seja um melhor. E eu comecei ali a procurar no YouTube tudo sobre semijoia, tudo que você possa imaginar. Hoje as minhas funcionárias falam, você é especialista. Eu olho, eu sei se a inspiração de qual joalheria é. Se a joalheria é da China, de Dubai, de não sei aonde, eu falo, é tal, é falsa, esse banho é ruim. Mas por quê? Eu fui procurar dentro daquilo que Deus me deu. Porque uma coisa é Deus te dar a direção. Outra coisa é você querer que o conhecimento chegue de graça. Não chega. Para que você faça crescer aquilo que Deus te deu na tua mão, você precisa de sabedoria. Quem dá sabedoria? Só Deus. Mas conhecimento, quem dá? Os livros, os vídeos, as pessoas. O conhecimento você adquire. Então, nós começamos ali um processo. Resumir, porque eu falo demais, gente, eu falo mesmo demais. Hoje eu descobri que eu sou vendedora nata, eu que não sabia. Estava enterrado. Eu vendo tudo que você possa imaginar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um ônibus sozinha. Isso para uma mulher que tinha um homem 24 horas do dia, o André era o meu suporte. Do dia para a noite, eu tive que aprender a andar sozinha. E eu peguei um ônibus lá na Novo Rio, cheguei em Limeira às 5 horas da manhã, sozinha. Não me esqueço, tinha uma Uber mulher fazendo. E eu achei aquilo o máximo. Falei, Uber mulher, lá no Rio não tinha Uber mulher. Então era tudo muito. Mas eu assim, morrendo de medo, né? Porque o Rio é muito mais violento, eu tinha muito medo. Aí pergunto para o policial, eu posso, lá na rodoviária aqui de Limeira, tem perigo eu pegar Uber? Ele, não, hoje quem está rodando é a fulana, sabia até o nome da Uber. Aí eu falei, então tá bom. Aí peguei a Uber, cheguei no Florida Mall, que era o único que eu sabia o nome, pesquisando no YouTube.
5 da manhã, irmãos, o check-in era 2 da tarde. Mas eu não tinha como. Aí eu bati lá na... Moça, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Entrei. Conclusão da história. Comecei a vender semijoia na faculdade. Limeira entrou na minha vida de uma forma assim, para ficar. Comecei a vender na maleta. Lembro muito bem do primeiro 3 mil reais que eu comprei. E Deus é tão bom, porque eu ia andando em Limeira e ia falando assim para o Espírito Santo, me mostra o que é que para eu comprar, tá, Espírito Santo? Porque eu não tenho 3 mil reais, eu só tenho um cartão de crédito que eu vou parcelar 5 vezes. Então, não tem como eu comprar e não vender. Eu precisava vender para pagar o cartão. E eu andando pelas lojas e o Espírito Santo me abriu assim uma loja. Uma só. Vocês acreditam que eu comprei só nessa loja? Irmãos, quando eu cheguei na faculdade, as mulheres ficaram loucas. Era coisa de Deus, é graça de Deus. Quando Deus te dá, ninguém te tira, não. Era uma graça, era um negócio sem explicação. Meu nome mudou. Eu descobri isso tem pouco tempo, uns meses atrás, que quando Deus transiciona a gente, o nosso nome muda. O meu nome era Marcela. Vocês sabem o que significa Marcela? Soberba, orgulhosa, martelo. Gente braba. Meu nome agora, qualquer pessoa que me vê no Rio, me chama de quê, amor? Vivi. Ô, Vivi. E talvez você diga, de onde veio Vivi? Foi o Espírito Santo que me deu. Eu sou descendente de espanhol. E um dia eu estava orando e falei, Senhor, eu não quero uma marca pequena, porque eu comecei a ver que o Senhor ia fazer a gente crescer. Porque começou a virar um negócio de doido. O pessoal passava na faculdade, atrapalhava a aula, batia e falava assim, a semijoia. Os seguranças me expulsavam do refeitório, porque eu ia para lá e ficava aquele monte de gente em volta. Gente, graça de Deus. Não é porque você que não. Deus me ensinou a vender. O Senhor me deu uma graça para vender. E ali eu fui. Aí um dia eu falei, Senhor, já entendi. Eu não quero nada pequeno. Eu vou botar um nome na marca, vou fazer uma logo. Comecei. Aí eu falei, que nome, Senhor? Eu falei, eu quero um nome para ir contra a doença do André. Qual era a palavra na vida do André? Morte. Vai morrer. Todo mundo que a gente contava está com leucemia, vai morrer. E vou confessar, até dentro, eu nunca falei isso, mas dentro da cabeça, como que fica? Não fica com medo dele morrer? Leucemia, gente, não é uma anemiazinha. E eu falei, não, a palavra que ele vai viver. Aí eu falei, vou botar o nome da marca de Viver. Aí eu assim, nome feio? Viver. Como é o nome da tua marca? Viver Semijoias. Esquisito esse nome. Aí eu falei, Senhor, esse nome tá feio. Aí o Senhor falou para mim assim, bota em espanhol. Eu sou descendente de espanhol. Aí eu botei Vivir, que é viver em espanhol. Irmãos, ali nós começamos a prosperar. Saí da faculdade. Veio pandemia. Rebeca, cadê Rebeca? Rebeca fez o meu primeiro banho. Não foi? Foi o primeiro banho da Vivi. Eu não sabia nada de banho. Meu Deus, eu não sabia nada. Jesus. Eu gastei, foi muito dinheiro de banho, gente. Porque eu não sabia nada de banho. E ali eu comecei. Conclusão da história para eu terminar. Comecei a fazer feira. Veio a pandemia, toda a dificuldade que vocês imaginam. Então, o que a pandemia me forçou a fazer? A ir para o online. Vocês pensam que eu desisti? Não. Fui para o online, comecei a fazer lives. Gente, vocês não têm noção como é que Deus supriu a gente. Gente, não. Vocês podem falar amém, mas eu vou só contar um. Quem quer ouvir só um? Dezembro a gente tinha vendido para pagar todas as contas. Diga glória a Deus. Muitas contas.
Muitas, 3 filhos. Nessa época a gente já tinha alugado um apartamento no Recreio, já transicionamos, já estávamos vivendo no Recreio. Irmãos, dezembro é uma bênção. Quem aqui é comerciante sabe. Janeiro é como? Janeiro é horrível. E aí eu fui para o joelho e falei, Senhor, agora deu ruim. Quem já falou deu ruim para o Senhor? Eu falo com ele assim, Senhor, agora como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro em janeiro. Deus levantou uma pessoa, diga comigo, uma pessoa. Uma só. Na primeira semana de janeiro, ela comprou R$3.000 em semijoia. É muito? É muito. R$3.000 em semijoia. Tu já comprou R$3.000? Tu já comprou? Nenhum. Tá doido comprar R$3.000 em semijoia. Na segunda semana, a mesma pessoa me ligou. Marcelo, eu vi uns stories teu. Eu quero ver tuas coisas. Comprou mais R$3.000 de semijoia. Já juntou quanto? Uma pessoa. Uma. Na terceira semana, a mesma pessoa comprou mais 3.000. Na quarta, a mesma pessoa comprou mais 3.000. Ela comprou 12.000. Vocês têm noção? O que é isso? Eu nunca nem tinha visto 12.000 na minha frente. Ela sustentou a gente aquele janeiro todinho. Deus levantou ela para sustentar a gente. Deus levantou. Então, assim, só que a gente vivia no limite. Quem aí vive no limite sabe o que eu estou falando. Eu ganhava aqui, mas era tudo para pagar. Não tinha sobra. Eu ganhava para pagar. Ganhava para pagar. Aí um dia, aí nós viemos aqui, fomos na casa do pastor Davi, pastor Eliude, já a empresa caminhando, mas eu estava ainda fazendo feira. Não sei se aqui tem feira, gente, lá no Rio tem. Tem feira, o nome bonito é feira, o nome bonito é estande, o nome normal é camelô. Quem conhece camelô? Eu fui camelô muitos anos, acho que uns 2 anos. Eu fazia feira. Botava lá todos os dias, eu botava a banca, botava as semijoias e vendia. Fui fazendo. Então era muito esforço, era muito trabalho. Eu fazia tudo. Eu que comprava, eu que precificava, eu que mandava banhar, e eu que ia para a feira. Era muito trabalho. E aí, irmãos, o Senhor botou 3 locais que eu fiz, comecei a fazer feira. E eu que sempre tinha um local, que é o Rio 2. Sempre que eu estava no camelô, lá na minha banca, eu falava assim, uma vez no mês eu fazia feira lá, eu falava assim, poxa, Senhor, eu queria uma loja aqui. Mas não pode, porque lá é um shopping, tipo centro comercial. Só que só tinha lanchonete. Amém? Não tinha loja, de nada. Não, para não dizer de nada, tinha um boticário. Amém? Um dia Eliude me passa um WhatsApp. Eu tomei um susto. Ela falou para mim assim, Marcela, tive um sonho com você e com o André. Era um lugar de muitos prédios. Mais ou menos assim o sonho, tá, gente? Eu vou contar assim mais ou menos do jeito que eu lembro. Mas aqui está tudo registrado, que eu não apaguei os áudios, está aqui. E ela falava assim, é um lugar de muitos prédios, tinha uma piscina. E essa piscina, ela estava assim, a água era suficiente, era plano, era suficiente. Não jorrava aquela água assim. Era uma água assim, pouquinha. E dava para molhar o pé assim, mas era bem pouquinha a água. Cobria a piscina. Mas o Senhor falava para mim que vinha algo superabundante. Era como se eu entendi dessa forma, tá? Ela falou outras coisas no sonho, mas eu entendi, quando ela me falou, eu entendi que
era um tempo em que a gente estava vivendo na sobrevivência. Era exatamente como a gente estava vivendo. Trabalhava para pagar a conta, só. E amém, glória a Deus, né? Porque isso aí já é uma vitória. E era como se Deus estivesse falando que agora ia aumentar. Que a gente não ia só viver no limite, que ele ia aumentar. Irmãos, deu uma reviravolta. Eu preciso contar isso. Um dia a mulher da feira, a organizadora da feira, que se tornou minha amiga, ela me chamou e falou assim: Marcela, eu tenho uma amiga que pediu para você contratar a fulana de tal, uma funcionária. Eu falei, eu contratar? Gente, ela foi na minha barraca pedindo para eu contratar. Eu falei, eu não tenho dinheiro para contratar funcionário, você está doida? Sou só eu, aleluia, olha lá. Como é que eu vou contratar funcionário? Botar funcionário, não tem dinheiro para pagar funcionário. Ela falou assim, Marcela, por favor, porque ela está trabalhando em tal lugar e numa coisa de semijoia e não está bom, e ela falou que ela tem que sair de lá, e ela lembrou e falou, fala para Marcela contratar ela. Gente, eu vou falar rápido. Essa já foi trabalhar comigo no showroom, eu contratei ela. Falei, tá bom, então eu vou contratar. Amor, o que você acha? Você que sabe, então tá, contratei. Eu falei assim, eu tinha sonho de ter uma loja no Rio 2. Aí ela falou para mim assim, por que você não tem? Falei, porque não pode. Lá só tem lanchonete. Ela falou, pode sim. Como assim pode sim? Pode, porque eu estava trabalhando no quiosque da fulana de tal, e a fulana de tal vai colocar um quiosque de semijoia no Rio 2. Irmãos, pensa. Fui para o joelho, comecei a orar, mas não fui só para o joelho, não. Fui lá na administração. Eu quero botar um quiosque de semijoia. Não dá. Já tem a fulana de tal, ela vai botar o quiosque aqui, já está tudo certo, e não tem como. E eu orando, e falava assim, Senhor, eu te pedi. Aí a outra agora que vai entrar, não, Senhor. E eu orando. Conclusão da história. O administrador do shopping mandou me chamar. Aquela feirante tua ainda quer entrar aqui no shopping? Aí ela falou, quer? Então você manda ela entrar porque eu não quero a fulana de tal aqui no shopping. Eu não sei o que aconteceu, gente. Até hoje eu não sei. Eu sei que Deus tirou da mão dela e colocou na minha mão. E eu entrei no quiosque, no Rio 2, que é um local, gente, é um local que as pessoas não têm pena de comprar. É um local abençoado. E aí, um dia eu estava arrumando, depois eu posso até, não sei se a Eliude ainda tem, mas se ela não tiver, eu mando para ela, para depois ela mostrar para vocês. Eu estava arrumando a vitrine para inaugurar o quiosque. E o Espírito Santo falou assim para mim, lembra do sonho da Eliude? Aí como eu falei, eu esqueço. Aí quando o negócio acontece, ele me lembra. Aí eu falei, o sonho da Eliude? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, gente, tem uma piscina dentro do Rio 2, desse condomínio. O sonho da Eliude, eu não estava no sonho dela, mas pelo que ela contou, foi exatamente naquele local. Tinha uma piscina improvável, porque é um monte de loja, de repente uma piscina lá no meio. Um monte de prédio, eram muitos prédios que ela via no sonho. E ali eu entendi. Aí na hora eu liguei para Eliude. Falei, Eliude, fiz um vídeo, não foi, Eliude? Falei, Eliude, quero fazer um vídeo para te mostrar. Olha aqui a piscina do teu sonho. Que o Espírito Santo falou, manda para ela ver que Deus está usando ela, para testificar. E eu falei, olha aqui, Eliude, a piscina do teu sonho, olha aqui os prédios, olha aqui o meu quiosque. Irmãos, mas eu pensei que fosse só isso, né? Falei, vai ser uma benção esse quiosque. Só que a palavra que Deus tinha dado para a profeta dele era que ia superabundar. E dali começou. Aquele foi o primeiro. Isso foi em agosto do ano retrasado. No ano passado, nós abrimos outros 2 locais abençoados também.
E agora a gente está indo para um passo maior. A gente vai para a loja física, dentro de um centro comercial, em um supermercado lá no Rio de Janeiro. Então eu quero dizer para vocês, com isso tudo que eu estou falando, que agora a gente conta fácil, mas eu sei o quanto é difícil a gente passar pela prova. Mas Deus é fiel. Deus fala, Deus não quer castigar você. Tem coisas que realmente são necessárias. É o que falou de José, era necessário que ele passasse por aquilo. André fez quimioterapia, está aqui meu gatinho. Ninguém mais diz que ele faz um acompanhamento. Agora ele está de 6 em 6 meses, né, amor? Faz um acompanhamento com o oncologista. Está, graças a Deus, voltou a ministrar. A cabeça dele voltou a funcionar, aleluia. Glória a Deus. E hoje a gente está nessa etapa. Mas eu queria ler uma palavra antes. Eu sei que eu falo demais, mas eu quero ler uma palavra. Antes da gente... Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Posso ler? Amém? Quem abriu diz amém. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, fala comigo, tudo é tudo. Tudo não é isso e aquilo não. Tudo é tudo. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus dá em tudo para nós. Para quê? Como está escrito, distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus dá para a gente, mas não é para reter, é para a gente transbordar. Amém? E agora essa aqui é que para mim é demais. E Deus que dá semente ao que semeia. Fala comigo essa frase. Deus dá semente ao que semeia. Eu quero falar uma coisa com vocês. Quando você pega uma semente de maçã, e joga na terra, quantas sementes tem, gente, numa maçã? Quantas sementes tem numa melancia? Fala, irmão. Você que é entendido de melancia. Não sabe. Quantas sementes, irmã, tem uma tangerina? Um monte. Mas se você pega uma semente e lança na terra, e ela prospera, quantas sementes aquela semente vai dar? Aquela semente vai crescer no tempo certo. Diz comigo, no tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. Ela vai crescer, vai dar um monte de tangerina. E aquela tangerina vai dar quantas sementes? Muitas. Então, de uma semente, quantas sementes? Agora, o que acontece se eu pegar a tangerina e comer a semente da tangerina? Vai nascer tangerina na tua barriga, Marcelo. Vai não. Ela vai frutificar? Sabe por que tem gente que não está vendo o operar de Deus? Porque está comendo a semente. O André falou, desde que eu me converti, eu nunca deixei de dar o dízimo. Dízimo é semente. Semente de fidelidade. O André não contou. Mas o primeiro salário dele de office boy do Banco do Brasil, porque ele não começou como gerente, ele começou como office boy. O primeiro salário, ele comprou o quê, amor? Cadeira.
cadeira, irmãos. Para onde, André? Para a igreja. Ele tinha sonho de ter uma bicicleta. Aí ele juntou dinheiro, comprou uma bicicleta, não foi, amor? E aí? Doou a bicicleta. Aí casou comigo, ferrou. Eu tinha um Siena prata, teve uma campanha. Morequinho, vamos dar o Siena prata? Amor, mas eu vou andar como? Vamos, Morequinho. Tá bom. O Senhor encheu teu coração? Então dá. Demos o Siena prata. Demos, sei lá, nem sei quantos carros a gente deu. E não pensa, gente, que a gente era fácil não, tá? Que a gente dava e ficava andando a pé. Com 3 filhos, aleluia, glória a Deus. Sementes. Porque olha só. A nossa vida não é só dinheiro, amém, gente? Quando fala de semente, a gente tem que semear, porque tudo que a gente semear, a gente vai colher. A gente tem que semear em todas as áreas da nossa vida. Mas quando fala de vida financeira, nós temos que semear o quê? Dinheiro. Oferta. Pastor, Marcela, mas só na igreja? Não. Quantas vezes a gente comprou cesta básica para dar para as pessoas? Quantas vezes a gente juntava... Hoje, vamos tirar esse cobertor aqui, esses cobertores vamos dar para as pessoas que estão precisando, tem demais. Quantas vezes? Mas quando fala de semente financeira, é fidelidade. Gente, e ser fiel na casa do Senhor, não tem erro. Nunca que Deus ia me deixar desamparada sem dinheiro. O que é que Deus fez, Marcela, na sua vida? E hoje eu vou dizer para vocês. Hoje eu consigo manter uma vida mais, vou botar assim, folgada. Consigo passear, consigo ir numa churrascaria. Hoje a gente foi em uma maravilhosa. Comi banana beça, que a churrascaria era muito ruim. Mas hoje eu consigo. E eu falei para o André assim, amor, eu estou sentindo dessa semana ir lá em Limeira. Pergunta para mim se eu tinha alguma coisa para fazer em Limeira. Pergunta aí. O que você tinha para fazer em Limeira, Marcela? Nada. Que hoje eu resolvo tudo online. Mas eu falei, eu vou lá, eu quero estar com a família da pastora Elilde, pastor Davi. Fiquei enchendo a paciência dele. E ele falou, então tá bom, Morequinho, vamos. Aleluia pelo meu marido, que ele é bom comigo sempre. Sabe, irmãos, eu vou encerrar o meu testemunho para dizer para você, não importa a fase que você esteja passando. Eu sei que Deus tem uma porção para você. Talvez a porção que Deus tenha para você não é a mesma que Ele tem para mim. Porque Deus tem para cada um a porção. O que a parábola diz? De acordo com a sua capacidade. Mas tenha certeza de uma coisa. Seja fiel e constante no Senhor. Eu me converti com 17. Eu já vou para 50 esse ano. Fidelidade. Fidelidade, fidelidade, buscar o Senhor. Se você me perguntar, Marcela, você ama mais a Deus hoje ou você amava mais a Deus há 30 anos atrás? Hoje eu amo mais. Porque eu ouvi aqui esse louvor que vocês cantaram, começa a chorar. Eu virei chorona. Meus filhos falam para mim, não aguento. Vai na igreja, minha mãe, uma música agitada, minha mãe está chorando. Porque sempre que eu sinto a bondade de Deus, essa bondade está aí com você. Você precisa acessar, sabe? Não é no muito falar, não é no brigar, não é no gritar, não é no espernear, é no buscar o teu pai. Esse pai que cuida de você. Esse pai, ele é real. Ele é real, ele cuida de você. Eu não sei por que Deus trouxe a gente aqui. E eu sou obediente ao Senhor. Eu falei, Elilde, quanto tempo eu posso falar? 10 minutos? Ela falou, não, pode falar. Eu falei, Elilde, tu sabe que eu falo demais. Mas eu tenho certeza que não foi à toa que a gente veio aqui. E você não veio aqui à toa. O Espírito Santo te convidou. Sabe para quê? Para falar com você exatamente
as palavras que você precisava ouvir. Então não seja duro no teu coração, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Abra, porque Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer cuidar de você, Ele quer colocar tudo no lugar. Marcela, mas você começou certo, né? Com 17, comecei não, eu era espírita de mesa branca. Na minha família diziam, ela vai ser a médium da família. Eu com 9 anos de idade, eu fazia as irradiações na minha casa. Comecei certo não. E não me converti fácil. Eu rasgava a Bíblia, com 15 anos eu rasgava a Bíblia. As minhas amigas vinham me dar a Bíblia, isso aqui é palavra de homem. O Espírito Santo, quando eu tive a experiência com Ele, aos meus 17 anos de idade, ali Ele calou a voz da dúvida e ali sim eu comecei certo. Então não importa quanto tempo a gente esteja vindo na igreja, hoje pode ser um novo começo para você. Não importa se você está na igreja, eu estou na igreja há 20 anos. Começa hoje. A nossa igreja chama Novo Começo. E eu creio que Deus tem um novo começo a cada amanhecer. Ele dá uma nova chance. Cada culto é um novo começo para você. Deus hoje está te dando uma oportunidade de começar. De novo, se necessário for. Começa certo. Busca o Senhor. Abre o teu coração. Deixa Ele fazer e falar. Se Ele falar assim, tem que largar isso. Tem que largar aquilo. Peça ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém, gente? É isso que eu tinha para falar. Deus abençoe vocês. Obrigada pela vida de vocês. Que essa igreja cresça em graça. Que cada um que está aqui prospere financeiramente muito. Porque vocês estão numa cidade muito próspera. Essa cidade está soprando prosperidade para o Brasil todo. E você vai acessar essa prosperidade dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Amém?